Dois jogadores do Botafogo de uma vez? É sério isso? Palmeiras se interessa por atacante do futebol do Catar e Bruno Henrique confirma a ligação de Leila Pereira. Moleque palestrino na área, aqui a resenha é garantida. Galerinha, é o seguinte, temos uma novidade muito importante. Dois jogadores do Botafogo interessam o Palmeiras, sendo eles o Danilo e o Barbosa. Sobre o Danilo, pessoal, o retorno dele ao Palmeiras deve acontecer em breve. Isso porque o Botafogo definiu um valor de 20 milhões de euros para contratar o jogador, o que para mim é super bom, acho que o Palmeiras pagaria tranquilamente, tanto que pagou 25 milhões de euros no Ares, e o Danilo não está satisfeito por lá. O Botafogo não paga o salário dele direito e não está dando direito de imagem do jogador, que está irritando tanto ele quanto o seu staff. O Palmeiras fez um contato mais uma vez, mas dessa vez o Botafogo deve sim acabar vendendo ele por causa de desespero. Eles não estão conseguindo pagar os salários dos seus jogadores, sofreu outro transfer ban. Com isso, eles não devem conseguir segurar o Danilo. Ele pode sim acabar retornando ao Palmeiras, que é o lugar dele, vamos combinar. E sobre o Barbosa, pessoal, o Barbosa é um baita zagueiro, eu acho que daria muito certo no Palmeiras, é um líder em campo lá no Botafogo, não está satisfeito com a situação do Fogão, ficou puto da vida com a eliminação do Botafogo na pré-Libertadores. O Palmeiras está sim com interesse e o Botafogo definiu um valor de 10 milhões de euros para contratar o jogador. Um valor muito baixo, né, pessoal? Porque, como vocês sabem, no meio do ano, o Nino deve vir para o Palmeiras. Então, a gente teria um banco muito bom. Então, se o Nino se machucasse ou tivesse que substituir ele no segundo tempo, você colocaria um zagueiro lá, que é muito bom, ajudaria muito a defesa, que, pelo amor de Deus, né, tá péssima. Em seguida, também temos uma notícia muito importante. Como vocês sabem, o Palmeiras está em busca de um atacante e o Claudinho, que está jogando no Catar atualmente, entrou na pauta do Palmeiras e o Palmeiras está interessado no atacante. Para quem não sabe, ele deixou o Catar por causa das guerras que estão acontecendo, dos bombardeios lá na Ásia, e ele não teve condição de ficar por lá e veio com a sua família para o Brasil. Foi aí que veio um monte de especulação, se pudesse acabar contratando ele, mas calma, galera, não é bem assim. Palmeiras não fez nenhuma proposta oficial por ele e ele deve retornar ao Catar em breve. O Catar SC já conversou com ele novamente. É uma pena porque eu gostaria de ter um jogador como ele jogando aqui no Palmeiras, ajudar muito no ataque, levando em conta que o Flaco Lopes não deve ficar muito tempo no Palmeiras, você já tem um substituto à altura. Mas esqueçam, o Claudinho não vem para o Palmeiras deve estar interessado em outro atacante no mercado e possivelmente o atacante escolhido vai ser o Gabriel Jesus, que para mim é até melhor que o Claudinho. O Claudinho é bom? É bom, só que não é um baita atacante. Tanto que agora ele está na Ásia, ele recusou o Palmeiras um tempo atrás. Vocês lembram disso? E antes de nós finalizarmos nosso vídeo, eu quero dar um recado muito importante, um tanto que curioso, que eu fiquei sabendo recentemente, que me chamou muito a atenção. Bruno Henrique do Flamengo revelou que vai se aposentar no fim da temporada. Disse numa entrevista após a vitória sobre o Cruzeiro que lá em 2023 ele recebeu uma ligação da Leila Pereira, tentou contratar o jogador. Sim, pessoal, a gente poderia ter visto o Bruno Henrique jogando por aqui. Naquela época, o Flamengo estava numa crise interna, estava em péssima fase, não ganhou nada aquele ano. E com isso, o Palmeiras acabou se interessando pelo atacante. Se você não está bem no seu time aí, vem para cá, o Palmeiras está em um bom momento. Mas ele recusou a proposta por respeito ao Flamengo, porque afinal o Palmeiras é rival do Flamengo. Galera, muito interessante, viu? Confesso que gostaria de ter visto o Bruno Henrique jogando por aqui. É um atacante muito bom. Apesar dele não estar no seu auge que ele teve lá em 2022, continua sendo um baita jogador. Uma pena que ele vai se aposentar muito novo. Eu juro pra vocês, 34 anos, acho que ele tinha muito futebol para apresentar ainda. Mas uma notícia muito da hora. Eu gostaria de ver ele jogando com a nossa camisa. Ia ficar muito bonito, viu? Mas era isso que eu queria falar, que mostrei nesse vídeo. Muito obrigado para quem assistiu até o final. Galera, deixem suas opiniões. Vocês gostaram dessa notícia que Danilo e Barbosa, uma dupla incrível, pode acabar vindo para o Palmeiras? Qual dos dois interessou mais vocês? Deixem aqui nos comentários.
Comentem também as suas opiniões sobre o Bruno Henrique. Vocês gostariam de ter visto ele jogando com a camisa do Palmeiras? Eu confesso que sim, mas vou respeitar a opinião de vocês. E também comentem sobre o Claudinho. Vocês trariam ele para ser um atacante substituto futuramente do Flaco? Nos comentários, lotem os comentários, eu vou estar lendo cada comentário. E o melhor, eu vou estar respondendo e vou dar uma curtidinha, beleza? Não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para vocês nunca perderem os vídeos novos. Não se esqueçam de seguir o nosso segundo canal, Cortes Moleque Palestrino. Lá tem um shorts todo dia de momentos históricos do Palmeiras. E caso você seja inscrito lá e não conhece o nosso canal principal, sigam aqui. Eu vou estar sempre recebendo todos vocês. Não se esqueçam de compartilhar o vídeo com seus amigos e familiares para que eles conheçam o nosso canal e a gente cresça cada vez mais. Eu vou ficando por aqui e avante palestra!